Continuando a nossa aula, onde nós paramos na abordagem das principais alterações trazidas por Solon, o importante referencial é de que as leis de Solon, elas trouxeram, como eu coloquei para vocês ao final do nosso primeiro vídeo, a maior participação do cidadão na vida de Atenas. É certo afirmar para vocês que o que nós temos da civilização grega antiga diz respeito principalmente à sociedade ateniense. Temos também a sociedade de Esparta, que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso depois, mas a título de registro no sistema jurídico, a gente vai perceber que a evolução aconteceu mais dentro da sociedade ateniense, que acabou também de uma certa forma influenciando as demais cidades-estado gregas daquela época, principalmente. Então, Atenas ficou conhecido como uma metrópole onde se desenvolveu a cultura, a filosofia e principalmente o direito. Com as leis de Solon, a gente vai perceber que abre-se, ao contrário das leis de Draco, não é, uma maior possibilidade do cidadão poder reclamar sobre os seus direitos. E ele pode fazer isso em praça pública, ou pode fazer isso também a autoridades regularmente constituídas. Então a gente vai ter dentro da história jurídica grega a formação de colegiados, de autoridades que vão julgar os crimes, as condutas, ou até mesmo resolver os conflitos entre as pessoas. De que isso nos parece na atualidade? Para nos lembrar, inicialmente, o Tribunal do Júri, que é um colegiado de cidadãos que vão julgar seus pares, atualmente, nos crimes dolosos contra a vida, ou seja, os crimes praticados com uma intenção de resultado, que no caso atualmente, né, são principalmente o crime contra a vida, o homicídio, o feminicídio, infanticídio e outras formas de supressão da vida humana de forma intencional. Então a gente vai ter um registro na antiguidade já de um colegiado julgando as pessoas, e não ao contrário do que acontecia principalmente entre os hebreus, entre os mesopotâmios, como que isso acontecesse somente através de uma autoridade constituída. Então a gente vai ter aqui, dentro da estrutura, vamos dizer assim, chamada judiciária, né, onde o cidadão pudesse reclamar dos seus direitos. A gente vai ter numa ordem assim como se for de uma primeiro local onde podia reclamar, o Tribunal de Eliaia, que era justamente, como o próprio nome diz, um colegiado formado por cidadãos que eram escolhidos de uma forma democrática para, durante determinado tempo, poder receber as reclamações e posteriormente dar a ela uma solução que depois se tornava uma regra para casos que fossem similares. Então a gente vai encontrar no Tribunal de Eliaia a primeira referência, principalmente, do que a gente possa chamar aqui de um colegiado para julgar questões de todo tipo. Depois a gente vai encontrar também o Tribunal de Efetas, que já era uma outra situação em que se julgavam os crimes. Então já existia uma diferenciação entre situações que envolviam crimes e situações que envolviam não crimes. Por exemplo, uma questão envolvendo uma relação familiar de sucessão já não ia para determinado tribunal, ficava com o Tribunal de Eliaia. Assim como questões comerciais de uma forma assim. Então já existia inclusive uma definição entre o que era um direito penal, ou seja, direito que trazia as penas, e um direito não penal.
Então isso vai ser organizado dentro do sistema jurídico grego com muito maior clareza e evidência do que nas outras civilizações. Então inicialmente a gente vai encontrar aqui o tribunal de Eliaia, que era a instância mais baixa, onde o cidadão poderia recorrer para principalmente dirimir questões que diziam respeito entre particulares, havendo uma divisão aqui, inclusive, entre a questão do direito privado, ou seja, direito, as questões que surgiam entre pessoas particulares, e também das questões envolvendo a pessoa com, por exemplo, num outro tipo de negócio jurídico que fosse, inclusive, até mesmo com o estrangeiro. O Tribunal de Eliaia também poderia julgar um recurso, ou seja, existia ainda dentro do Tribunal de Eliaia uma segunda instância julgadora. Depois a gente vai encontrar, como uma outra referência, o Tribunal de Efetas, que também já tinha uma composição maior. Aquele já tinha uma composição de 51 juízes, então não eram mais cidadãos, já não eram mais pessoas que tinham conhecimento, mas um conhecimento comum. E por isso as questões que ali eram submetidas eram um pouco mais complexas. Eram chamados de juízes aqueles cidadãos que detinham o conhecimento do direito, das normas jurídicas, né? Também chamado de domos na Grécia Antiga. E no Tribunal de Efetas, por ser um pouco mais qualificado, as questões que eram submetidas a eles também eram mais específicas. E com uma ênfase maior já a uma referência a crimes, principalmente a homicídios não premeditados. Ou seja, a gente vai encontrar aqui já uma definição também entre crimes praticados com intenção de um resultado, que são crimes dolosos, né? E crimes praticados sem intenção de resultado, que são o culposo, seja por negligência, imprudência e imperícia. Então olha quanta diferenciação. Naquela época já existia então uma diferenciação entre crimes praticados com intenção do resultado, que ficou conhecido posteriormente como dolo, e sem a intenção do resultado, que eram resultantes de uma negligência, imprudência e imperícia. E todos esses conceitos estavam sendo cada vez mais evoluídos de forma precisa dentro do sistema jurídico grego. A gente vai encontrar também uma outra instância, que era o Tribunal de Areópago. Ele já era uma instância que não era superior a esses dois, mas principalmente julgavam todo e qualquer tipo de crime que resultasse em morte. Então a gente vai ter também uma separação por assunto, não é? O Tribunal de Éfetas, somente os homicídios premeditados, ou seja, dolosos, e que hoje corresponde ao que a gente chama o Tribunal de Júri, né? E o Tribunal de Areópago, que era já para os crimes com morte, mas não praticados com uma vontade de resultado. Então a gente já percebe aí já uma especialidade, né, que a gente chama dentro do direito de uma competência estabelecida para aquele órgão poder atuar. E por último, né, a gente vai encontrar o tribunal mais supremo dentro daquela época, que era a Assembleia do Povo, que na verdade não era formado por cidadãos comuns, mas era formado por senadores e magistrados. Então existia dentro da estrutura política grega também um legislativo já composto, nessa época principalmente, né, onde se desenvolveu a democracia, onde as pessoas eram eleitas para compor esse legislativo, que ficou conhecido como Senado. E o Senado era composto de pessoas que eram eleitas dentro das várias regiões da cidade. E
agiam representando essas regiões da sociedade ateniense. Então aqui a Assembleia do Povo não era composta pelo povo, mas por representantes do povo e também por magistrados, que eram justamente os juízes, pessoas que já tinham um reconhecimento, né, pela própria autoridade política do governador de Atenas, que poderiam ditar o direito. Então a maior instância, né, vamos dizer assim, jurídica e judicial, melhor dizendo, naquela época, era composta por senadores. Muito bem, o que a gente pode analisar isso? Inicialmente, não é que existia também, dentro, principalmente do Tribunal de Eliaia, uma função de mediar conflitos, de buscar uma solução de conflitos. Então, surgiu também na Grécia Antiga o primeiro registro do que a gente chama hoje de arbitragem. Hoje a gente ouve falar tanto, né, de mediação, de conciliação. Antes de você propor uma demanda perante o Poder Judiciário, e isso remonta justamente a uma experiência na Grécia Antiga, onde existia ali também a figura do árbitro, que necessariamente não precisava de ser um juiz, ou seja, uma pessoa que tinha uma autoridade já reconhecida, né, na sociedade, mas alguém que detinha um conhecimento sobre aquele assunto, por exemplo. Então, duas pessoas em conflito poderiam escolher uma terceira que atuasse naquela área, que pudesse trazer ali, não é, pelo menos uma mediação, um posicionamento que depois ia ser levado para um juiz, para que ele pudesse confirmar, numa linguagem mais jurídica, né, pudesse homologar aquele acordo que foi feito. Então a gente vai encontrar também uma referência muito importante na questão da mediação e da arbitragem. E também o que chama a atenção da gente, né, é a figura, não especificamente do advogado, que é aquele que conhece o direito, a técnica, e usa essa técnica em defesa de outrem. Porque na Grécia Antiga os cidadãos, como eu falei para vocês, existia uma cultura bem, vamos dizer assim, acentuada. O que eles proporcionava, inclusive, fazer uma postulação própria, o que a gente chama de jus postulante. E isso era comum. Mas com o passar do tempo, isso só que era feito de uma forma verbal mesmo. Então as pessoas que iam fazer, por exemplo, uma reclamação, elas tinham que ter uma boa retórica, uma boa oratória, porque toda a alegação, toda a defesa era feita verbalmente. E aí começam a surgir aquelas pessoas que, para não ter o seu direito cerceado de poder reclamar ou até mesmo poder postular perante um desses tribunais que a gente colocou aqui para vocês, principalmente os três, né, o de Éfetas, o Areópago e o de Eliaia, existia é como se fosse alguém que, sabendo ler e escrever, preparava um discurso, preparava um material para ser lido para o cidadão que fosse comparecer ou fosse buscar, por exemplo, o seu direito dentro de uma desses órgãos chamados, né, judiciários daquela época. Então surgiu aqui a figura do logógrafo, que, segundo a história do direito, é a primeira figura que vai atuar de forma a auxiliar uma postulação em juízo, e que hoje é um papel importante, né, exercido pela advocacia. Então nós temos aqui também, dentro de uma história antiga, há um único registro, né, do que pode ter sido um advogado. Depois dele passar somente a elaborar os textos e passar para o cidadão fazer essa leitura, como se fosse, por exemplo, ele elaborava o que a gente chama hoje de uma petição, de um pedido, e o cidadão ia lá e fazia a leitura. Ele passou a fazer isso em nome do cidadão. Então o logógrafo, né, posteriormente, ele passou a atuar
por representação ao cidadão perante as autoridades ou aos membros desses tribunais que a gente colocou para vocês aqui, e passaram a ter um reconhecimento social pelo conhecimento e pela cultura jurídica, né, que eles iam acumulando a partir disso aqui. A gente vai perceber também que, como eu já abordei para vocês, alguns pontos importantes, né? A divisão do direito em várias vertentes, principalmente o direito público, quando você tinha um problema em relação ao Estado. Então as questões que envolviam, por exemplo, o Estado, quando a gente chama assim, ou algumas autoridades, por exemplo, algumas condutas, né, elas tinham um julgamento diferenciado, que vai acontecer principalmente perante a Assembleia do Povo. Quando se tratava de autoridades, por exemplo, crimes praticados por autoridades, eles eram julgados pela Assembleia do Povo, que era composta por senadores e magistrados. Mesmo que fosse um senador, por exemplo, o acusado ou um magistrado acusado, principalmente. Então a gente vai encontrar também essa delimitação, principalmente, né, entre situações que envolvem o direito penal e o direito entre as pessoas, que vai ser o direito privado, né, também, que diz respeito à questão comercial. Ou seja, começa-se ali a se desenhar melhor uma organização do direito em direito civil e direito não civil, que era o direito das penas. Tudo que não era, né, ligado a crime ou a condutas ilícitas, né, contra a vida, deveriam ser tratados no ramo do direito mais específico, que é o direito penal. O restante ficava mais para o direito privado, que era o chamado, naquela época, né, o direito civil, que até hoje a gente tem o direito civil como o principal ramo do direito privado. Então a gente vai perceber uma diferenciação, principalmente na qualificação dos crimes, né? Crimes praticados com intenção do resultado, crimes dolosos com penas mais rígidas e crimes praticados sem a intenção do resultado, crimes culposos com penas menos rígidas, né? Mais brandas. E posteriormente a gente vai encontrar também a importância da oralidade dentro de uma alegação feita por um cidadão. A gente hoje está passando por um momento interessante. Vocês que são acadêmicos de direito vão encontrar isso na vida profissional, que é o retorno dessa oralidade dentro do processo. Então já começou a se definir também um outro ramo do direito importante, que é o direito processual. Então eu previ a conduta e previ a pena. Agora, como que eu vou aplicar aquela pena àquela conduta? Dentro de uma sociedade que tinha a democracia como base, começou-se a surgir principalmente princípios que hoje para nós são básicos, como por exemplo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, que dá a cada um que é acusado, não é, o direito de ser submetido a um processo perante uma autoridade constituída pela sociedade, ou reconhecida pela sociedade, dentro de regras pré-estabelecidas, e já sabendo, muitas vezes, né, o que está sendo objeto de acusação. Então, a civilização grega trouxe essas contribuições. Ela acabou trazendo uma regulação muito avançada para aquela época, do que a gente chama de direito processual. Tanto o direito processual penal, que era uma ênfase maior, né? Então, ou seja, você tinha ritos diferentes para crimes diferentes. Crimes culposos, né, tinham um rito mais curto, crimes dolosos tinham um rito mais espaçado. E também com relação às outras situações, por exemplo, situações envolvendo a questão de familiar, questões mercantis, por exemplo, negócios jurídicos, né, o casamento. Então, tudo isso era objeto de um rito processual diferente. Então vão surgir aqui o direito processual das penas e o direito processual civil,
tá? Que era aplicado para as questões que não estavam envolvidas, né, na apuração da prática de um crime, que naquela época já tinha uma definição bem mais próxima do que é hoje. É uma conduta grave que deveria ser, de uma certa forma, repelida pela sociedade. Então isso acaba sendo importante também, principalmente um outro ramo que é importante, que a gente vai ver que houve uma mudança muito importante, a questão, por exemplo, do poder dentro da família. Enquanto a gente viu que nas outras civilizações, por exemplo, na hebraica, e mesmo entre os mesopotâmios, né, a figura do homem na família era de chefe da família, ou seja, existia o pátrio poder. Na Grécia Antiga, isso acabou desaparecendo. Inclusive, com mais, vamos dizer assim, mais rápido, né? As leis de Solon trouxeram principalmente essa quebra definitiva do que a gente chama do pátrio poder. E também surgia ali também a possibilidade da dissolução de um casamento, reconhecendo o casamento mais como uma instituição jurídica, né, assemelhada a um contrato, do que mesmo algo que seria, vamos dizer assim, indissolúvel, porque é baseado mais dentro de uma determinação religiosa. Então, os gregos, dado a seu estudo e a sua cultura, foram os primeiros povos também que quebraram um pouco, vamos dizer assim, toda essa influência religiosa dentro do ordenamento jurídico. O sistema jurídico grego era muito racional. E se a gente quiser se aprofundar um pouco mais, a gente pode, inclusive, buscar algumas leituras para que a gente possa se assimilar. Eu vou buscar aqui para vocês rapidamente na minha biblioteca de casa, né? Para que vocês olhem algo. Tem alguns livros aqui que de repente possam servir para vocês fazer uma leitura e se aprofundar. Rapidinho. Então, esse livro aqui que eu estou colocando para vocês, né, é um livro que eu tenho na minha biblioteca, que eu faço leitura dele sempre, é Política de Aristóteles. Ele traz para nós principalmente o pensamento de Aristóteles, mas que serviu também para, principalmente no campo da filosofia, para trazer como que aquela sociedade se comportava, ou deveria se comportar. Isso acabou tendo uma influência muito grande também na formação do pensamento jurídico. E também tem uma outra obra aqui, da República de Platão. Então, Platão, na verdade, tem uma característica mais racional do que Aristóteles, né? Mas esses dois filósofos foram muito importantes e contribuíram sobremaneira para a formação desse pensamento jurídico que foi se desenvolvendo e que acabou ficando para nós, principalmente no sistema jurídico antigo, que, ao nosso ver, dentro de uma comparação do que a gente já estudou até agora, e a gente vai encerrar essa parte desse estudo somente com o estudo do direito romano, que vai desde a antiguidade, né, até tendo o seu ápice e depois até o término do Império Romano. A gente vai perceber que até agora o que nos foi estudado é a sociedade mais, vamos dizer assim, racional, em que as leis eram dadas pelos homens e não tanto mais, né, pelos deuses. Então a gente encerra aqui essa primeira parte, né, do nosso estudo, da aula de hoje, que está aqui na seção 1.3, que vai falar sobre a civilização grega na antiguidade. Existem aqui 3 questões também, tá? Para vocês estudarem e lerem, que a gente vai fazer a correção delas posteriormente, ok? Daqui a pouco a gente volta para a gente avançar na exposição da matéria para vocês, abordando os principais temas que estão propostos no livro didático. Até breve.